Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos vocês. Espero que estejam bem, né, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, tempo de influenza, gripes, né, vírus. Tome cuidado, né, sempre higienize as mãos, tome bastante água. Se estiver gripado, procure evitar estar em ambientes fechados, enfim, né, são algumas orientações que nós recebemos. Bom, vamos falar das coisas de Deus, palavra sagrada do Senhor. Eu quero dar um título a essa palavra, é um tema muito difícil, mas que Deus dê graça para que eu possa ministrar aos vossos corações. Temos que suportar as tribulações no tempo presente, é o título que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com todos vocês nesta manhã. Pai de amor e de misericórdia, eu peço mais uma vez a unção do Teu Espírito Santo, a graça do Teu poder, a graça que dá direção, a graça que sustenta, a graça que conforta. Eu peço que o Senhor seja com Teu servo nesta hora. Eu me humilho perante o Senhor, para que todo eu caia por terra e que venha a Tua glória, que venha o Teu poder, que venha a Tua manifestação. Os corações que estão aqui, Senhor, são Teus. As vidas que estão aqui são Tuas. Eu peço que o Senhor coloque no coração do Teu servo e da Tua serva, meu Deus, a sensibilidade, coloque a tranquilidade, coloque, meu Pai, um coração quebrantado para que possa entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Eu peço que esta palavra, meu Pai, tenha um direcionamento que de tal forma possa trazer para nós mudança de vida, possa trazer para cada um de nós resistência, possa trazer para cada um de nós visão do hoje e também do amanhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, vamos fazer algumas reflexões nesse capítulo. 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler inicialmente do versículo 16 ao 18. Ok, vamos lá? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Aleluias. Queridos, vamos falar aqui de algumas tribulações, vou ressaltar 3 delas. O apóstolo Paulo, ao descrever esse texto bíblico, ele começa no versículo 16 falando para que nós não venhamos desanimar. E ele, o apóstolo Paulo, orientador, líder da igreja, sabia o que realmente o Senhor estava passando para a igreja. Porque já naquele tempo, já havia a condição de uma igreja, de um povo, de uma família ou de alguém se deparar com o desânimo. Nos nossos dias, nós também podemos nos deparar, por isso que é uma palavra de Deus, com o desânimo, com as tribulações, com as tristezas, com todos os adjetivos possíveis que façam com que a pessoa ela não progrida, ela não avance, ela não alcance os seus objetivos, porque o desânimo é muito triste. O desânimo trava qualquer pessoa. A tribulação da vida, a tristeza da vida, as consequências de não conseguir o que você quer, traz desânimo e muitas vezes você para a sua vida, você para os seus objetivos, você para os seus propósitos. E a palavra de Deus nessa manhã, eu creio que certamente vai trazer para você um dínamos, que significa isso, um poder avassalador que faça com que você realmente possa sair do seu lugar. Não no sentido físico só, mas principalmente no sentido psicológico. Então, algumas tribulações, alguns desânimos, algumas situações difíceis aparecem na vida da pessoa quando ela provoca. Existem algumas tribulações. Por exemplo, quando o homem ele erra, conhecendo a palavra de Deus, quando a pessoa
ela tem o temor de Deus, sabe? Um pouco das coisas que são certas, que o Senhor se agrada. E quando a pessoa ela erra, quando a pessoa ela provoca um erro, a possibilidade dessa pessoa trazer para si tribulação é muito grande. Vou te dar um pequeno exemplo. Quando a pessoa ela está acumulada de dívidas, que hoje o fator financeiro é uma das grandes preocupações individuais e também familiares, e se não até que causam separação entre as famílias. Então, quando a pessoa ela está acumulada de dívida e bate o desespero nessa pessoa, ela tem duas opções. Aliás, ela tem algumas opções. Aqui eu estou citando exemplo, tá? De uma pessoa que traz tribulação para ela. E Jesus, ele disse isso quando ele falou assim, olha, do que se queixa os homens? Os homens, eles se queixam dos seus próprios erros. Então, quando nós erramos, quando nós tomamos atitudes erradas na vida, nós estamos abrindo um portal, um caminho, nós estamos abrindo, sabe, uma situação para vir tribulação para as nossas vidas. Quando eu e você erramos, seja quem for, nós estamos trazendo tribulações para a nossa vida. Então, citando um exemplo, a pessoa ela está acumulada de dívida. Ou ela pode pedir dinheiro emprestado para o banco, ou ela pode pedir dinheiro emprestado para os familiares, ou, em último caso, que é o mais terrível de todos, é pedir para a agiota. E quantas pessoas, nos dias atuais, estão, infelizmente, vivendo na mão de agiotas, que cobra juros sobre juros. E depois pressiona a pessoa e pressiona os seus familiares, ameaçando, e a pessoa fica mais atribulada ainda. Fica mais cheia de problemas ainda. Quando pede para o dinheiro emprestado para o banco, o mínimo que ele vai acontecer é cobrar. Porque tem um setor de cobrança que vai cobrar, de manhã à tarde e à noite, até às 20 horas, que geralmente é o padrão, né? Quando pede para o familiar, e a pessoa está vendo uma situação de aperto muito grande, o primeiro familiar que tem uma condição financeira mais favorável vai, de repente, ceder, vai emprestar. Só que se isso continuar constante, vai chegar uma hora que nem os mais próximos familiares vão emprestar mais. Porque também cada um tem os seus compromissos financeiros. Mas o problema é, como eu disse, do que se queixa os homens, os seus próprios erros. Quando a pessoa ela erra, irmãos, principalmente no contexto financeiro, ela traz problema. E como que eu erro na questão financeira? Primeiro, para que eu possa prosperar financeiramente e evitar com que essa brecha se abra na minha vida e eu traga tribulação para a minha vida, eu tenho que procurar trabalhar e trabalhar muito. Eu tenho que procurar saber, primeiro, se eu trabalho, o meu custo de vida tem que estar adequado com a minha realidade de gasto. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Aqui eu estou dando uma pincelada de um exemplo clássico. Se você e eu gastamos mais do que nós ganhamos, a probabilidade de você entrar em dívidas é enorme. E você vai começar a ter preocupação. Você vai começar, se é o homem responsável, que é o tutor da casa, ou o responsável da casa, apesar que nos dias atuais, tanto o homem e a mulher são responsáveis, os dois, quando trabalham, são responsáveis pelas contas. Mas vejam, há uma preocupação. Quando a família está endividada, a família começa a ter, então, tribulações. A família começa a ter problemas seríssimos. Seríssimos mesmo, irmãos. E aí afasta as pessoas, porque ninguém quer chegar perto de pessoa altamente endividada, porque sabe que há uma probabilidade de pegar dinheiro emprestado ou pedir dinheiro emprestado. Então a gente tem que evitar nos dias atuais errar. E uma das coisas essenciais é errar no contexto financeiro. Outra coisa, errar também no contexto de relacionamento. Quando a pessoa ela está bem e ela provoca, ou o homem ou a mulher, isso é para os dois, e provoca contendas dentro de casa, qual é a probabilidade de aumentar as brigas, de aumentar as contendas? E o pior das situações é chegar a vir uma separação, porque os dois não conseguem se entender mais. Aí o homem vai ter tribulação de um lado por causa da separação, e a mulher vai ter tribulação de um outro lado por conta da separação também. E é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Pessoas estão indiretamente provocando tribulações, trazendo tribulações para dentro de si. O homem não fica bem, a mulher não fica bem, no contexto financeiro e no contexto relacional. E o pior de tudo,
isso vai tornando-se uma cadeia negativa na vida da pessoa, irmãos, que é onde chega muitas pessoas terem, nos dias atuais, a famosa depressão. O que é depressão? É uma situação que você se depara sufocada, um sufoco tão grande na alma, que você não vê mais motivos de viver, não vê mais razão de viver, não vê mais alegria de viver, não vê mais qualquer sentido de viver, porque só há tristeza, não há motivos de alegria. A pessoa não consegue enxergar alegria na vida. E eu não estou falando só de quem tem ou de quem não tem, é uma situação da alma, é um vazio tão grande na alma, que a pessoa não consegue mais entender o que está, o colapso que está tendo dentro de si mesmo, ou dentro de si mesma. Como que eu sei isso? Porque eu estudei para falar sobre isso também. Então, são situações que nos trazem tribulação, quando nós erramos e provocamos certos erros na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele fala que, olha, não devemos desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa. Ele está falando de uma pessoa lá dentro, aqui no interior. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como que eu, no meu interior, vou me renovar de dia em dia? Para que serve a graça de Jesus nas nossas vidas, irmãos? Para que serve o poder de Deus nas nossas vidas, se não é para nos dar força? Se não é para nos dar sabedoria? Se não é para nos dar condições melhores de nós vivermos nessa terra tão atribulada que nós estamos vivendo? Aí ele continua falando aqui, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação, se eu começar a enxergar as coisas futuras, presente, como leve, não como pesada, como leve, preste atenção. O irmão Sérgio citou aqui um exemplo de Caleb e Josué, que chegaram à terra e viram lá frutos grandes. Alguns enxergaram de uma outra maneira, falaram, não, isso é perigoso, não vamos entrar lá. Mas a maneira que nós enxergamos as coisas é o que nos condiciona a enfrentá-las e a superar essas coisas. Se você trabalha muito, está sobrecarregado ou sobrecarregada, se você enxerga isso como estresse na sua vida, se o cargo, a função ministerial causa estresse na sua vida, se você começar a enxergar como leve para a sua vida, as coisas elas vão se tornar leves para você, porque a graça do Senhor Jesus no seu homem interior, na sua mulher interior, vai te dar força. Está escrito na palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é possível a superação, irmãos, é possível nós aguentarmos as pressões das tribulações que sobrevêm sobre as nossas vidas. Olha o que diz mais a palavra. Produz para nós eterno peso de glória. Como que nós vamos ter peso de glória? É nós suportando todas essas tribulações que sobrevêm nas nossas vidas. Para que cada um de nós possamos chegar a um estágio mais avançado de maturidade espiritual, de maturidade de experiência de vida. Eu vejo aqui os senhores, as pessoas que já têm uma idade avançada, quantas coisas esses homens e essas mulheres já passaram nas suas vidas e pode nos dar exemplos de como viver melhor. E eu e os demais pastores aqui, por termos uma bagagem espiritual, uma trajetória espiritual, o quanto nós podemos ajudá-los a orientar para suportar essas situações, essas crises existenciais internas na vida de cada um que está aqui. Por isso que o peso de glória é para que nós entendamos que o Senhor, Ele troca o nosso fardo. Lá em Mateus capítulo 11, alguém lembra o que está escrito lá em Mateus capítulo 11? Do versículo 25 em diante? Se tiver condições de colocar na tela, põe aí, por favor. Mateus capítulo 11, do versículo 25 em diante. O Senhor, irmãos, é especialista em trocar fardo. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos.
Aí o Senhor, Ele complementa, está escrito aí, pode colocar. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Continuando aí. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Continuando. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é especialista, irmãos, em trocar o nosso fardo. Agora, nós temos que aguentar. Nós temos que depositar a nossa esperança, os nossos problemas, através da oração, através, sabe, da pessoa de Cristo, da presença de Cristo, e falar: Senhor, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece o meu interior, o Senhor conhece as minhas dificuldades, o Senhor conhece a minha dor de cabeça, o Senhor conhece o meu estresse, o Senhor conhece o que eu estou passando, que ninguém sabe o que eu estou passando, mas o Senhor conhece. Senhor, está aqui o meu fardo, Senhor. Eu quero o teu fardo no lugar do meu fardo. O que o Senhor pode falar é o seguinte: cada um leve a sua cruz e siga-me. Porque para cada um o Senhor colocou um grau de responsabilidade. Nós temos que aguentar, irmãos. Se o Senhor depositou em mim um fardo de responsabilidade, eu tenho que suportar. Eu vou me queixar como o apóstolo Paulo, que descreveu isso aqui. Em certo momento ele disse, quis reclamar do Senhor, o Senhor virou para Paulo e falou assim: olha, a minha graça te basta, Paulo. Então, para certos níveis de responsabilidade, o que eu posso esperar da voz do Senhor é: pega a tua cruz e siga-me. Resposta curta do Senhor. Porque, irmãos, o que o Senhor não quer de nós é desculpas. Desculpas para não servir, desculpas para não adorar, desculpas para não agradar ao Senhor, para não fazer a vontade de Deus. Nós nos enchemos de desculpas. E o que o diabo mais gosta é quando o crente, ou cada um de nós, colocamos desculpas nas coisas da vida. Nós temos que encarar a realidade como ela é, nua e crua muitas vezes, para todos nós. A diferença é que os crentes, os servos do Senhor, graças a Deus, eles têm o poder da palavra, regeneradora, revigoradora, fortalecedora, palavra que nos dá condições, aleluia, de recomeçar a nossa história. É isso que faz a diferença. Então esse peso de glória que o apóstolo Paulo fala aqui, é uma maneira tal que nós possamos aguentar as tribulações interiores das nossas vidas. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Porque tantas coisas nós enxergamos e achamos que é aparente. E não é, irmãos. No mundo jaz o maligno, o inimigo ele tenta enganar, ludibriar, fantasiar, pintar uma coisa que não é, para tentar distrair a vida de nós, servos do Senhor. Porque se eu e você pararmos para enxergar o que está acontecendo hoje, vamos tirar conclusões erradas. Esse é o problema, essa é a dificuldade. Vamos tirar conclusões erradas do fim do mundo, conclusões erradas das epidemias, conclusões erradas, da eleição do novo Papa, conclusões erradas da política, conclusões erradas de como está a igreja. O que nós precisamos é adorar, é servir, é obedecer a palavra de Deus, é seguir a Cristo fielmente, como Ele deseja todos os dias das nossas vidas, sem desculpas. Aleluias. Aleluias. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. E tantas coisas nós não enxergamos. Tantas coisas nós não enxergamos. De ontem para hoje, eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Não estou falando para falar de mim, não, mas é para contar a experiência espiritual. Eu falei assim: Senhor, veio um choque, estava dormindo, minha esposa já saiu para o trabalho, que ela sai por volta, inclusive ela não está aqui porque foi trabalhar, é muito trabalhadora, muito esforçada, por isso que muitas vezes vocês não vêem ela aqui. Saiu 4h40 para o trabalho. E quando ela acorda, naturalmente eu também acordo, não tem como. Ela faz barulho, qualquer situação eu desperto. E não consegui dormir mais. E eu entendi ali que aquela forma de não conseguir voltar a cochilar ou a dormir
porque às vezes eu cochilo de novo, depois eu acordo de vez, que eu acordo por volta de 6h30, 7 horas para ir para o trabalho. Eu não consegui mais, fiquei extasiado, não conseguia mais. Eu falei, já sei, o Senhor quer que eu ore. E fui orar. Meu cansado, eu teria duas possibilidades, ou dobrar o joelho na cama, ou orar mesmo deitado. Eu falei, Senhor, eu vou orar mesmo deitado. Né? E orei, falei com o Senhor, orei o Pai Nosso, orei o que me veio na cabeça, orei pela igreja, orei por todas as pessoas que me vinham à mente, fui orando. Certo momento eu não senti mais o meu corpo. Sabe esse céu que nós enxergamos? Não sei se você consegue entender o que eu vou falar para você, mas a sensação de você estar voando, a sensação de você estar enxergando, não no dia, mas à noite. Você já viajou de avião à noite? Eu nunca viajei de avião à noite, tá? Nunca viajei. Mas eu quero dizer o seguinte, a impressão que eu tive à noite, o Senhor me levou à noite, para enxergar como são as coisas no céu à noite. Pode isso, irmãos? Porque de dia você enxerga as coisas mais fáceis. Concorda comigo? À noite não. E me veio um assombro na alma, no espírito, sabe, um assombro muito grande. Porque eu sabia que eu não estava ali porque eu queria estar ali, é porque alguém estava me colocando ali. E a sensação é voar como um pássaro à noite. Meu espírito pairou nos ares à noite. Eu comecei a olhar para o céu, as estrelas, a grandiosidade de Deus. Isso pela madrugada hoje. Eu falei, Senhor, eu estou absolutamente diante do teu controle. Eu falei, eu me entrego inteiramente diante do teu controle agora, neste momento. O Senhor pode me levar aonde o Senhor quiser. O Senhor pode fazer do meu corpo o que o Senhor quiser. Mas eu estou inteiramente em tuas mãos. Na hora que eu falei isso, irmãos, eu comecei a subir mais. Eu comecei a sair do lugar e a voar em vários outros lugares. Mas o terrível foi quando eu comecei a descer. Porque subir, você sabe que você está indo para o céu, né? Você está indo para os ares. Naturalmente, a tua alma sabe que você está indo para aquilo que é do Senhor. Porque tudo que se fala de céu simboliza naturalmente as coisas de Deus. Mas eu comecei a descer. E quando eu comecei a descer, eu desci e parei exatamente num quarto. Um quarto que não tinha saída. Não tinha saída nem para a direita, não tinha porta. Não encontrava porta. As 4 paredes eram fechadas. A única possibilidade de sair daquele quarto era subindo. Ou seja, era voltando para onde o Senhor queria. Era subindo, não tinha como. E eu parei rente ao solo deste quarto. Eu falei, Senhor, o que significa isso? Eu quero entender o porquê que eu estou aqui pairado, quase sobre o solo, sem tocar no solo desse quarto. São as barreiras da vida, o Senhor falou comigo. São os problemas e as dificuldades da vida. Nós temos que entender que a única pessoa que nos coloca para cima nesta vida é o Senhor. A única pessoa que nos ergue do pó e das cinzas é o Senhor. A única pessoa que nos dá condições de vivermos nesta vida é o Senhor. A única pessoa que tem poder para mudar a nossa história é o Senhor. Quando eu comecei a entender isso, porque eu tinha orado, Senhor, a minha vida está entregue em tuas mãos, o meu corpo está entregue em tuas mãos, eu comecei a subir, mas irmãos, de forma repentina de novo, para os ares. E aí o Senhor colocou esta palavra no meu coração. As coisas que não se veem. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, se eu não estou enganado, o versículo 12 fala que agora nós conhecemos em parte. Se puder colocar aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora nós conhecemos em parte, como espelho e enigma. Porque, irmãos, há muitos mistérios que nós não enxergamos ainda. Há muitas coisas diante dos nossos olhos, mesmo sendo cristãos experientes na fé, nós não enxergamos ainda. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Tudo que nós enxergamos aqui, essa fantasia de mundo, o que nós enxergamos com os nossos olhos naturais,
Por isso que a Bíblia diz lá que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, mas o homem espiritual entende tudo. Se nós tivermos uma visão espiritual, nós vamos entender o que está acontecendo conosco, e nós vamos orar em cima disso, e o Senhor vai dar livramento em cima disso, e o Senhor vai dar providência em cima disso. Desculpe a forma que eu estou expressando a palavra, porque às vezes nós não entendemos o que está acontecendo com as nossas vidas, nós nos tornamos cegos espiritualmente, e queremos que muitas vezes o Senhor faça, mas eu creio que o Senhor está abrindo os nossos olhos nesta manhã. Irmãos, o que nós não enxergamos são coisas extraordinárias. O que o homem não viu, o que não subiu ao coração do homem, são o que Deus tem preparado aos seus eleitos. Muitas coisas espirituais, muitas manifestações, muitas glórias o Senhor quer trazer para a igreja nos tempos atuais. Muitas coisas que você ainda não está enxergando na sua vida, Deus vai trazer para você se você crê. Se você crê no sobrenatural de Deus, Ele vai trazer coisas tremendas para você. Porque ainda nós não entendemos a morte. Nós ainda não suportamos às vezes o porquê de um desemprego, o porquê de uma separação. Nós não entendemos ainda o porquê de uma doença. Nós não entendemos ainda os muitos porquês. Mas sirva, adore, engrandeça, sirva ao Senhor com fidelidade. Não desista, não desanime nas tribulações, porque a tribulação que eu quero refutar aqui com vocês sobre essa palavra e concluir, é a tribulação que vem para nós servos do Senhor. Essa tribulação que vem por sermos perseguidos, por servirmos ao Senhor. Essa tribulação que vem, porque muitas vezes o Senhor deseja que aconteça conosco, assim como aconteceu na vida de Jó. Porque foi permissão divina. O diabo falou, olha, tá lá, ele adora, ele serve, tem tudo do bom e do melhor, tira tudo dele para ver se ele vai continuar te adorando. Tá bom, eu vou tirar, mas só não toca na vida dele. Você sabe, quem conhece a Bíblia sabe, Jó perdeu tudo, menos a sua vida e a sua esposa. E Deus restituiu a vida de Jó, deu 3 filhas maravilhosas depois para ele, deu gados, ovelhas, Deus honrou mais do que o seu primeiro estágio de vida, a vida de Jó. Sabe por quê? Porque ele passou a entender que sem Deus ele não é nada. Nos últimos versículos de Jó ele diz assim, ó, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, me abomino no pó e na cinza. Porque Jó, irmãos, teve experiência com Deus e passou a entender as coisas espirituais que não se veem. Quando Deus se revelou para ele no meio do redemoinho, ele entendeu quem era Deus. Algumas tribulações vêm nas nossas vidas como um redemoinho, como um terremoto, na vida de nós crentes, servos do Senhor. Às vezes você indaga, mas Senhor, eu não sou crente, eu não sou servo, por que isso está acontecendo comigo? Não tem problema não, meu irmão, aceita isso. Vive isso. Porque é uma leve e momentânea tribulação. Isso logo passa. E a coisa mais satisfatória que nós temos, nós sabemos, que a nossa esperança não se resume em coisas materiais, por mais que eu e você tenhamos elas. A nossa maior esperança, a nossa maior alegria não são as coisas que nós conquistamos nesta vida, ou temos nesta vida. A nossa maior alegria está nas coisas que ainda não são reveladas, que estão escondidas, que é a eternidade. Enquanto muitos estão vivendo em coisas materiais, em coisas palpáveis, eu desafio você nesta manhã a viver as coisas espirituais de Deus, para que você possa entender o que Deus realmente quer da sua vida. Como isso, pastor? Se entregue. Deixe que o resto Deus faz. Só se entregue. Jovem, se entregue totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Homem, se entregue totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Casais, se entregue totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres, homens maduros e mulheres maduras, se entregue. Pastor, mas eu já entreguei, eu já me batizei, se entregue de novo. Se humilhe de novo. Se renda de novo. Mas abra o teu coração para o Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Vamos nos colocar de pé. Mas para que se não veem, porque as que se não veem, as que se veem são temporais,
e as que se não veem são eternas. Eternas. Que a eternidade possa invadir o teu ser nesta manhã. Ah, como eu queria continuar com o Senhor lá nos ares, à noite mesmo, sem problema nenhum. Falar, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, morrer é ganho. Eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que todas as coisas que possam acontecer. Irmãos, eu quero que você feche os teus olhos agora, nós vamos orar. E se você é servo do Senhor, ou não é servo do Senhor, não se batizou ainda, propriamente dito, não entregou o seu coração, não tem problema. A palavra foi para todos nós nesta manhã. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem consola, quem direciona, quem fala. É o Senhor que dá força. Você conhece os corações que aqui estão. O Senhor conhece a sensibilidade de cada vida que está aqui, Senhor. As tribulações, as angústias, as aflições. Quanta e quanta situação tem acontecido na vida de nós, servos do Senhor. Quantas situações estão acontecendo na vida das famílias, na vida dos jovens. Quantos estão vivendo, meu Pai, em uma corrente de tristeza, uma corrente, meu Pai, que muitas vezes não consegue quebrar, não consegue ser dissipada. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor é conosco. A Tua palavra, o Teu poder é conosco, a Tua graça é conosco. Na mente deste homem, na mente desta mulher, no coração deste homem, no coração desta mulher, no coração deste jovem, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer algo novo nesta manhã. Eu creio que o Senhor pode renovar as forças do que está cansado. Eu creio que o Senhor pode renovar, meu Pai, a fadiga humana, o estresse humano, a tristeza humana. Vem no nosso interior, Espírito Santo de Deus. Vem no nosso interior. Com gemidos inexprimíveis, vem no nosso interior. Vem no nosso interior. Vem movendo as águas. Oh Senhor, vem movendo estas águas. Águas do Teu Espírito. Águas do Teu poder. Vem renovando as forças do Teu servo. Vem renovando as forças da Tua serva. Vem capacitando mais uma vez a vida do Teu servo. Vem capacitando mais uma vez a vida da Tua serva, Senhor. O Senhor conhece ele, o Senhor conhece ela. O Senhor sabe a estrutura até onde nós podemos suportar, até onde nós podemos aguentar. Oh meu Deus, mais que o peso de glória no nosso homem interior, que o Teu peso de glória, Senhor, venha redundar em louvor. Oh meu Pai, porque nós queremos Te exaltar nesta manhã, nós queremos Te adorar nesta manhã. Eu posso, meu Pai, sentir a Tua igreja, Pai, diante da Tua presença nesta manhã, se rendendo aos Teus pés diante da Tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus, sinta, servo do Senhor, sinta, serva do Senhor, a mão do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Seja o Senhor o teu guia, seja o Senhor o teu libertador, seja o Senhor a tua cura, o teu milagre, a tua força, seja o Senhor a tua eterna salvação. Não olhe para a circunstância, não olhe para o que é visível somente, olhe para o milagre, olhe para o poder de Deus, olhe para a grandeza de Deus, olhe para os feitos poderosos do Senhor que fez no passado, que está fazendo no presente e que ainda fará no futuro. Abra os nossos olhos, Senhor, espirituais nesta manhã. Assim como aquele servo não enxergava o que estava ao redor do monte, mas o Teu servo enxergava aquela milícia de anjos protegendo o Teu povo. Faça-nos enxergar com os olhos espirituais o que está em volta de nós, Pai, que são milícias de anjos, que é o Teu poder, que era a Tua glória, Pai. Louvamos o Teu nome
e bendizemos a tua eternidade, bendizemos o teu poder e a tua graça. Seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.